Salve pessoal, hoje nós vamos ter mais um react aqui muito interessante, né? Você conhece essa moça que ela ficou meio famosinha na internet esses dias porque ela falou algumas coisas que, vamos dizer assim, que são muito polêmicas, e como você já sabe, a internet adora uma polêmica e nós estamos aqui para reagir. Então essa moça se chama Karen, ela fez uma pregação, se eu não me engano, Karen Colares, ela pregou num evento e a sua fala repercutiu pela internet, né? Então ela vai dizer alguns pontos que para os cristãos são bem divergentes, né? Apesar dela se declarar cristã, ela tem uma ideia diferente de alguns pensamentos mais conservadores na área do cristianismo, né? Então ela vai dizer alguns aspectos aqui e eu quero falar minha opinião sobre esses aspectos e a gente vai estar reagindo aqui. O vídeo pode ficar meio longo, mas a gente vai editando e se precisar a gente faz parte 1 e parte 2. Vamos lá. Muito bem, que é possível que as pessoas tratem a Bíblia como palavra de Deus final em todos os aspectos da vida, que elas se dediquem a seu estudo porque consideram isso como um paralelo da vida eterna, sem que, contudo, elas tenham qualquer experiência viva com o verbo da vida. Beleza, esse primeiro ponto ela vai dizer o seguinte: olha, é possível que as pessoas elas usem a Bíblia para tá tendo assim a sua direção como pessoa, como família, ela vai ler, ela vai interpretar, vai utilizar no seu dia a dia, ela vai ter aquele livro como uma prática, como uma fé, mas ela pode, mesmo tendo tudo isso, nunca ter uma experiência com o verbo da vida. O que é esse verbo da vida? Ela está se referindo a Cristo, ou seja, você pode ser entre aspas, colocando aqui entre aspas, que ela estaria dizendo, né? Você pode ser um religioso que lê a Bíblia, que se utiliza da Bíblia, mas pode nunca ter uma experiência com Jesus. Muitas pessoas vão afirmar a inerrância bíblica, vão se dedicar a escrutinar, para usar mais termos difíceis e dar orgulho para o meu pai. Inerrância bíblica, ela está dizendo o seguinte, que muitas pessoas vão dizer que a Bíblia ela não tem falhas, tá? É isso que a gente acredita, que os cristãos acreditam, que a Bíblia não tem erro, não tem falha. E ela está colocando em xeque esse argumento, ela está colocando argumentos, posições para dizer que sim, a Bíblia ela tem erros e sim, a Bíblia ela não está totalizada, ela não é perfeita, né? Ela não vai servir para tudo aquilo que a gente precisa. Então é isso que ela está querendo dizer, que é um ponto que a gente discorda, né? A maioria dos cristãos discorda. Pai, obrigada. Muitas pessoas vão se dedicar a escrutinar esse texto bíblico sem, contudo, ter qualquer vinculação experiencial com o testemunho que é dado nele. A Bíblia fala hoje. Mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. Então ela está dizendo assim, que sim, a Bíblia fala hoje, mas ela fala segundo baseado numa experiência com Cristo, tá? Então ela vai sim falar, ela vai sim ser utilizada, mas segundo baseado numa experiência. E a gente crê que não. A Bíblia ela fala por si mesma porque ela é já a palavra de Deus. Ela já é Deus revelada através de um livro. Então tudo aquilo que Deus queria que a gente soubesse, que a gente entendesse, que a gente quisesse aprender sobre ele está gravado. Que ele queria que a gente soubesse sobre ele, sobre Cristo, está assim gravado na palavra de Deus, tá? Então ela está querendo retirar esses argumentos, ela está construindo, ela está fazendo toda uma construção, uma linha de pensamento para quebrar esses argumentos que a gente acredita, tá? Então é isso que ela está tentando fazer. Vamos dar continuidade aqui. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Bom, ela está dizendo o seguinte, que fazer com que a palavra de Deus ela realmente seja algo divino, ela está dizendo que a gente pegou os atributos de Deus divinos e colocou dentro de um livro. Ou seja, o que ela está tentando falar? Que esse livro é apenas um livro, né? Não tem poder, não tem santidade, não tem graça nele, é apenas um livro que foi redigido e que a gente que está pegando e está colocando nele atributos que eram para ser divinos, né? Que não estão acoplados ali naquele livro, mas que a gente está pegando e está inserindo, que isso foi muito trágico, porque o que seria um livro
pelo que eu estou entendendo, ela pode dizer que é um livro que vai nos ajudar, que nos vai dar um contexto histórico, que vai nos dar um contexto do que Jesus falou, do que Jesus viveu, mas que não tem divindade dentro desse livro, que é algo que a gente vai totalmente contra, tá? A gente acredita perfeitamente que a Bíblia, sim, ela é inspirada por Deus, tá? Então a gente usa esses termos. Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não fala... Exatamente, ó. Deus não erra, então o texto não erra. Então, se ela tira essa divindade, se ela tira essa certeza que a Bíblia ela é o que Deus queria, então ela consegue manipular a palavra de Deus para utilizar da maneira que ela quer. Então, esses argumentos eles são usados justamente para isso, para a gente tirar os atributos de Deus, para a gente remover o poder, né, da palavra de Deus, que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ele inspirou. Então, se eu tiro e se eu digo que a Bíblia não é inspirada, que ela só é um livro, só é uma referência, então eu posso manipular ela da forma que eu quiser. Então, esses são os argumentos utilizados para essas pessoas se inserirem ali na igreja ou onde elas vivem, qualquer filosofia que elas querem utilizar, porque elas vão dizer, não, a Bíblia ela só é uma referência, ela não tem categoria para isso, né? Então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente... Aí ela vai usar esse termo aqui, que é bibliolatria, ou seja, pessoas que idolatram, né? A grosso modo, ela criou esse termo para dizer, são pessoas que idolatram a palavra de Deus, né? Dizendo o seguinte, o que está escrito na Bíblia, eu adoro, eu sou cegamente ligado àquilo, e todo o contexto, tudo ao redor não tá certo, tá errado e não vale a pena, a gente não leva em consideração, sendo que não é dessa forma, tá? Então ela está criando um termo pejorativo para as pessoas serem induzidas a achar que elas estão adorando a palavra de Deus e até fazendo um pecado, que seria a idolatria, né? Então, a idolatria é pecado. Então, se você está adorando outro Deus, que é a Bíblia, você está em pecado. Ou seja, olha a manipulação que ela está fazendo com um contexto que parece até fazer sentido. Então, o perigo desse tipo de discurso é que a forma como é falado parece fazer muito sentido. Porque você vai começar a pensar, caramba, se a Bíblia é onde eu deposito toda a minha fé, minha confiança, onde eu deposito ali as minhas crenças, então talvez eu esteja idolatrando e talvez eu esteja pecando. Olha a confusão na mente que esse discurso acaba causando. Então ela usa um termo proposital para causar confusão, tá? Bibliolatria, ou seja, a gente sabe que ela não é, a gente sabe que isso não existe no sentido de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então ela é sim o nosso guia, ali onde nós vamos aprender sobre Deus. Então se você é bíblico, você não vai idolatrar a Bíblia, mas você vai entender a importância, o significado e a santidade que tem dentro disso. A gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que os católicos têm um papa que ele vai direcionar ali os irmãos da católica, da forma que eles devem agir, e aquilo que os católicos acreditam que a fala do Papa ela é uma fala divina também, aquilo que o Papa fala foi Deus que inspirou, só que nós não cremos assim, nós cremos que a palavra de Deus sim é divina, mas ela é direcionada por Deus, então ela quer fazer essa confusão. Aí você pode até se perguntar, qual é a diferença então do Papa para a Bíblia? Porque Deus que realmente direcionou a palavra de Deus, né? Até sendo redundante, mas o papado a gente não vê isso na própria Bíblia, entendeu? Então é essa confusão, realmente para gerar confusão. Essa defesa da confiabilidade absoluta das escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem. Outro ponto aqui, ela está dizendo o seguinte, então, olha, vocês querem usar a Bíblia para cobrir todos os pontos de vista, então isso é uma outra coisa que ela quer
colocar em xeque. Então a gente entende que a Bíblia ela fala de todos os aspectos humanos dentro daquilo que Deus quis que a gente soubesse. A Bíblia ela fala de vários aspectos do ser humano, do mundo, do planeta, da biologia, da arqueologia, de todos os aspectos possíveis. A gente encontra sim respostas ou indícios daquilo que Deus queria que a gente entendesse, tá? Então ela quer outra vez trazer esse argumento de que a Bíblia não vai falar sobre tudo e que a gente que quer usar ela para essas coisas. E uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, dogmáticas, legalistas. Bom, pessoal, para encerrar aqui já tá bom. Bom, nesse último ponto, olha como é essa questão, né? Ela vai dizer que porque a gente segue a Bíblia cegamente, a gente começa a se tornar essas palavras pejorativas aí. Deixa eu voltar aqui só um segundo aqui, olha, porque eu esqueci. Posturas sectárias. Sectários. Dogmáticas. Fundamentismos esses que geram posturas sectárias. Dogmáticas. Legalistas. Ou seja, quem segue a Bíblia cegamente são provavelmente pessoas que fazem esse tipo de coisas, que elas vão ser pessoas ruins, que elas vão acabar fazendo separações do homem e da mulher, que vai tratar mal a mulher, vai rebaixar a mulher, ou vai ter conflitos, né, da família, vai botar o homem, vai tornar uma sociedade machista, porque o homem é o cabeça, a mulher é subjugada de certa forma, e a gente sabe que a Bíblia não fala nada disso, tá? A Bíblia, pelo contrário, ela sempre vai nos ensinar a que nós devemos amar, respeitar, mas também a gente tem coisas que são intocáveis, né? A salvação, a renúncia, né? Tudo isso a Bíblia prega, né? Que nós precisamos sim ter, existem mudanças na nossa vida, existem renúncias, existe a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Então, todo esse contexto aqui, todo esse texto que a gente viu, né? É justamente para trazer confusão e principalmente dúvida. Quando você começa a gerar dúvida nas pessoas, é o maior perigo, né? Porque aquilo que era certeza para você, e aí você começa a gerar dúvida, a sua fé começa a ficar em xeque, tá? Então, muito cuidado com esses tipos de discurso, analise bem e sim, se firme na palavra de Deus, porque os tempos agora são esses, trazer dúvidas, trazer dualidade, e a nossa fé cristã, ela sempre está sendo colocada em xeque. Então, se você não tiver convicção na palavra de Deus, você pode facilmente se converter a um discurso desse que parece muito bom. Olha o que ela está dizendo, né? Está dizendo o seguinte, se você segue a Bíblia, você pode se tornar disso. Mas se você consegue contextualizá-la, consegue pegar aquilo que é bom e tirar aquilo que é ruim, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, basicamente é isso. Não adianta a gente ver mais aqui, porque ela vai só se tornar aqui redundante. Texto clássico da fé cristã. Aí ela vai usar, é óbvio, tá claro, fica claro. Então, muito jogo de palavras, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas que sabem usar discurso, são pessoas que sabem falar muito bem, têm uma linguagem, tem tudo, né? São inteligentes, não tem como negar isso. Mas a gente precisa sim ter cuidado e ter firmeza naquilo que a gente acredita, tá bom? Então fica aí, pessoal, a dica, fica aí, diga aí os seus comentários, o que você achou, e desde já não deixe de curtir e de compartilhar.